Olá, sou o professor Edwilson e essa é uma videoaula sobre a camada de transporte. Sejam todos bem-vindos. A camada de transporte de dados, o objetivo dela, como o próprio nome diz, é fazer o transporte dos dados das aplicações, né? E esses dados são entregues para a camada de rede ou para a camada de internet, como alguns chamam, né? Então, a camada de transporte ela é responsável pela comunicação lógica entre os aplicativos que são executados no host. Então, por exemplo, quando você utiliza um telefone IP para fazer uma comunicação, para fazer uma ligação com uma outra pessoa, os dados desta aplicação da telefonia IP, eles são encapsulados pela camada de transporte. Então, a camada de transporte ela faz uma ligação, uma conexão fim a fim entre as aplicações, né? E esses dados são entregues para as camadas inferiores, responsáveis pela transmissão da rede. Então, quais são os objetivos, as responsabilidades da camada de transporte? Acompanhar as conversas individuais, então ele faz a segmentação e a remontagem dos segmentos. Então, por exemplo, quando você utiliza um serviço de vídeo, os dados da aplicação do serviço de vídeo ou da aplicação de vídeo, eles não são transmitidos diretamente pela rede, eles são organizados em segmentos. E esses segmentos, por suas vezes, eles são entregues para a camada de rede. Evidentemente que a camada de transporte, a exemplo das outras camadas também, elas adicionam informações adicionais. Nossa, informações adicionais é triste, né? Mas ela adiciona outras informações, né? Com isso, na verdade, ela gera um cabeçalho para fazer esse gerenciamento. E ela usa também a segmentação e multiplexação para permitir que diferentes conversas de comunicação sejam intercaladas na rede. Então, por exemplo, nós conseguimos utilizar vários aplicativos de forma simultânea e a camada de transporte ela consegue fazer toda essa separação entre cada uma dessas aplicações, os dados de cada uma das aplicações e faz a entrega para as camadas inferiores, na verdade para a camada de rede. E existem dois protocolos que são utilizados na camada de transporte. O IP, ele não especifica a entrega ou transporte dos pacotes, como que eles ocorrem, né? Os protocolos da camada de transporte, eles vão especificar como fazer a transferência dessas mensagens entre os hosts, e eles são responsáveis também pelo gerenciamento de requisitos e a confiabilidade, por exemplo, de uma conversa ou dos dados gerados por essas aplicações. Os dois protocolos utilizados na camada de transporte é o protocolo TCP e o protocolo UDP. Existem diferenças significativas entre eles e nós vamos explorar um pouco mais esses recursos. Então, as aplicações utilizam os protocolos da camada de aplicação para organizar seus dados. Por exemplo, uma consulta DNS, o envio de um e-mail ou a própria navegação na internet. Então, a aplicação ela utiliza os protocolos de aplicação, por exemplo, o navegador, que é uma aplicação, utiliza o protocolo HTTP e HTTPS para permitir a navegação. Por sua vez, os protocolos da camada de aplicação utilizam os serviços ofertados pela camada de transporte. Então, evidentemente que quando é desenvolvido uma aplicação, o desenvolvedor, o arquiteto dessa aplicação deve especificar qual é o protocolo utilizado na camada de transporte ou quais são utilizados. E a camada de transporte, né, no caso, disponibiliza dois protocolos, o TCP e o UDP, como nós vimos, que por sua vez utiliza os serviços da camada de rede ou os serviços disponibilizados pelo protocolo IP. O TCP, o protocolo de transmissão de dados, ele fornece uma confiabilidade e controle de fluxo. E quais são as operações básicas do TCP, né? O número de rastreamento de segmentos, já nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Ele confirma, ele garante a entrega dos dados, né, transportados. Se houver algum problema na rede, ele é responsável para retransmitir esses dados que foram perdidos.
e ele também garante a entrega da sequência correta dos dados. Bom, o que é importante nós percebermos aqui? Se uma aplicação, se uma aplicação foi projetada e é necessário garantir que os dados sejam entregues aos destinatários na ordem correta, da forma correta, ela pode utilizar o protocolo TCP para fazer essa transmissão dos dados. Então, a aplicação em si, ela não precisa se preocupar com essa transmissão dos dados. Então, utiliza o TCP. E o DP é um protocolo que trabalha com datagramas e fornece funções básicas, né, entre os aplicativos. O DP é um protocolo sem conexão. Isso significa que os datagramas são simplesmente inseridos na rede, ele não faz nenhuma conexão prévia. E é um protocolo que é bastante conhecido em função da entrega dos dados utilizando o melhor esforço. O que isso significa na prática? Que o DP não oferece nenhum tipo de garantia. Então, neste caso, a confiabilidade da transmissão, a confiabilidade da comunicação, ela deve ser garantida pela aplicação, pelos protocolos da camada de aplicação. Então, quando eu quero fazer uma comunicação confiável e não quero me preocupar com isso, eu utilizo o protocolo TCP. Quando eu quero, talvez, que a minha aplicação faça todo esse controle, esse gerenciamento, essa garantia das entregas, eu utilizo o DP. Então, o DP ele é utilizado por aplicativos de solicitação de resposta onde os dados são mínimos. Na prática, o que isso significa? Imagina, por exemplo, que vocês estão utilizando telefonia IP ou assistindo vídeo streaming. Se você estiver conversando com outra pessoa e utilizar telefonia IP, se houver perda de dados na rede, o que vai acontecer? É provável que outra pessoa do outro lado possa não entender uma mensagem, uma palavra, mas o próprio cérebro dela consegue recuperar algumas coisas. Isso é bastante interessante para a gente. Então, em termos práticos, é assim, alô, não entendi, fala de novo. Então, a aplicação é que faz esse controle. A aplicação. Qual é a vantagem do DP? Ele é muito rápido, ele tem um overhead baixíssimo, ele não envia novos dados, a aplicação é que cuida disso. Por outro lado, o TCP, ele garante a entrega, ele garante a ordem correta, mas é um protocolo mais pesado. Então, por exemplo, se você está recebendo um arquivo que foi anexado no e-mail, se der algum problema na transmissão desse arquivo, o próprio TCP vai providenciar a retransmissão e vai entregar os pacotes na ordem correta. É diferente do DP. Então, quando usar quando usar outro, depende muito do que você está fazendo. Aplicações rápidas, em que eu estou mais preocupado com o desempenho, utilizo o DP. Aplicações que eu estou preocupado mais com a confiabilidade, no sentido de entregar correto todos os pacotes, utilizo o TCP. O DP é mais leve, o TCP ele requer um processamento maior. Então vamos agora detalhar um pouquinho. O TCP ele estabelece uma seção, então é um protocolo orientado à conexão. Significa que ele, antes de fazer essa conexão, ele vai estabelecer alguns dados entre os dispositivos de origem e destino. Então eles vão acertar algumas configurações. E ele garante a entrega confiável. Se houver uma perda de segmento, se for corrompido, o próprio TCP ele vai fazer a retransmissão daquele segmento e vai garantir sempre que os dados sejam entregues aos destinatários. E ele também suporta o controle de fluxo. Então, isso significa que a negociação entre a origem e destino ela ocorre de tal forma a não sobrecarregar o destino. Por exemplo, imagina que você tenha um processamento muito maior na origem, tem uma largura de banda muito maior na origem e no destino tudo menor. Se você utilizar toda a largura de banda, todo o processamento da origem, o destino ele pode ficar prejudicado, não vai conseguir processar os dados corretamente. Então o TCP ele garante que a comunicação tenha esse controle de fluxo entre origem e destino.
E o cabeçalho do TCP, a gente percebe que é um cabeçalho bastante complexo, né? E o TCP é um protocolo stateful, significa que ele controla o estado dessa comunicação e utiliza os dados do cabeçalho para isso. Um cabeçalho ele é composto pelo endereço de porta de origem, endereço de porta de destino. Ele tem um número de sequência, um número de ACK, que já já a gente vai falar sobre isso aí. Ele também, no cabeçalho, tem um campo que indica qual é o tamanho do cabeçalho. Tem campos reservados para usos futuros. Tem um campo que nós vamos falar sobre ele já já, e que é bastante utilizado, que é o controle, um campo de controle de bits, né? O tamanho da janela, um checksum do cabeçalho, um flag de urgência e mais algumas opções. Basicamente é isso aí que é o cabeçalho do TCP. Prestem atenção, é um cabeçalho de 20 bytes, é um cabeçalho muito grande e bastante complexo. Então aqui são a descrição de cada um dos campos, que foi essa que eu acabei de apresentar para vocês. E as aplicações que utilizam TCP, então no caso, o TCP lida com todas as tarefas relacionadas à divisão de fluxo, segmentação dos dados. Repito novamente, fornece uma comunicação confiável, né, entre os hosts envolvidos na comunicação. E agora o DP ele já é muito mais simples quando comparado com o TCP. Os dados são reagrupados na ordem que são recebidos. Se tiver algum segmento perdido, ele fica perdido, é a camada de aplicação, a camada mais alta é que vai ter que cuidar disso aí. Não estabelece sessão e também não tem informações sobre a disponibilidade de recursos. Com isso, olhem só o cabeçalho do UDP, extremamente simples. Endereço de porta de origem, endereço de porta de destino, um campo que indica o tamanho do cabeçalho e um checksum. Mais nada, muito simples mesmo, e com isso permite um overhead mínimo quando comparado ao TCP. Basicamente é isso aí. Então, os aplicativos que geralmente usam o DP são aplicativos de transmissão multimídia, porque se tiver alguma perda nos dados, a própria aplicação ou o usuário que faz parte da comunicação, ele consegue se recuperar disso aí. São aplicações de resposta simples e rápidas, por exemplo, uma consulta a um servidor de DNS, a um serviço de DNS. Geralmente a gente está mais preocupado com o desempenho, né, e dificilmente se perder, ele faz uma outra consulta. DHCP também, atribuição dinâmica de host, é extremamente simples, né? Então são aplicativos. Quando há necessidade de algum tipo de confiabilidade, é a própria aplicação que lida com isso. Em termos práticos, significa o seguinte: se ele faz uma consulta de DNS e os dados da solicitação são perdidos, a aplicação solicita novamente. Basicamente é isso que ela faz. E um conceito muito importante é o número de portas, que já vamos falar sobre isso. Então, como que o TCP, como que o DP, ele garante que os dados de uma determinada aplicação não sejam misturados com os dados de outra aplicação? Geralmente nós utilizamos no host ou no computador diversas aplicações simultâneas. Então vocês abrem um navegador, dentro do próprio navegador agora tem disponível várias abas. Além do navegador, vocês utilizam outros aplicativos com conexão à internet. Então, como que os dados do navegador não são, por exemplo, misturados com os dados do cliente de correio eletrônico, com os dados do aplicativo de videoconferência? Para fazer isso aí, os protocolos da camada de transporte utilizam um identificador que é chamado de porta. E a porta é utilizado tanto na origem como no destino. Então, o número de porta da origem está associado ao aplicativo original do host. Então, quando eu abro um navegador de internet, para essa comunicação do navegador da internet, ele atribui um endereço de porta, o número de porta na origem. Quando eu acesso um servidor de web, um servidor que trabalha com HTTP ou HTTPS, o servidor também ele fica ouvindo, esse é o termo que nós utilizamos, uma determinada porta. Então, são essas identificações, esse número de porta, né, que identifica o aplicativo que está no host local e no host remoto.
Então, as portas de origem e destino elas são colocadas no segmento, né? E os segmentos são encapsulados no pacote IP. Os protocolos da camada de transporte encapsulam os dados da camada de... Desculpa. Os protocolos da camada de aplicação encapsulam os dados da camada de aplicação e entregam os segmentos para a camada de transporte. Os protocolos da camada de transporte, né, então ele pega esses dados e adiciona essa numeração de endereços de porta e encapsula esses dados e entregam para a camada de aplicação de rede e assim a comunicação continua. A combinação do endereço IP, que é utilizado na camada de rede, com o número de porta, né, a combinação dos endereços IPs de origem com o número de porta de origem, o endereço IP de destino com o número de porta de destino, ela nos traz o conceito de socket. Então, o socket, né, permite que vários processos em execução em um determinado cliente se diferenciem de outro. As várias conexões de um processo no servidor sejam diferentes de outras. Então, quando um servidor web, por exemplo, recebe uma solicitação de conexão de um determinado cliente, ele vai utilizar o endereço IP de origem do cliente, o endereço de porta de origem do cliente, o seu próprio endereço IP e o seu próprio endereço de porta para criar esse socket. Então, ele faz essa separação. Bom, em termos práticos, quando a gente olha aqui, né, os dados, os segmentos da camada de transporte têm endereço de porta de destino e endereço de porta de origem. Da mesma forma como também os endereços de IP de destino e endereço IP de origem. E na camada mais baixa, né, ele já vai trabalhar com os endereços MACs. Mas o estudo dos protocolos das camadas de rede, enfim, das camadas inferiores, não é o escopo desse curso que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, imagine um cliente que abre uma conexão FTP. Então, o cliente utiliza uma porta alta, que no caso ele gerou 1305, e a porta de destino é a porta que o servidor FTP responde. Então, no caso aqui é a porta 21. Esse mesmo cliente, se ele abrir uma conexão web, ele atribui um endereço de porta alto e o endereço da porta web destino 80. Então, esse conjunto de endereço IP de origem, endereço de porta de origem, endereço IP de destino, endereço de porta de destino é que forma os sockets. As portas bem conhecidas, essa é uma tradução que foi adotada, né? Portas bem conhecidas, são portas de 0 até 1023. Essas portas são reservadas para serviços de aplicativos comuns e bastante populares, como, por exemplo, navegação na internet, comunicação por e-mail, transferências de arquivos via FTP, conexões remota, SSH, Telnet, essas assim. As portas registradas, que é de 1024 a 49.151, são portas atribuídas pelo IANA e que podem ser solicitadas, né? Um determinado desenvolvedor pode solicitar, né? Um exemplo disso são as portas utilizadas nos servidores RAID, são servidores de autenticação, que é 1812. Né? Foi solicitado pela CISC e hoje já é padrão de uso, né? Já é bem conhecido. E as portas acima desse número, de 49.152 até 65.535, são portas dinâmicas, são portas temporárias, em que o sistema operacional utiliza para gerar esses endereços de portas de origem, por exemplo. Né? Ou que o servidor web que um determinado desenvolvedor de aplicativo pode utilizar também, temporariamente. É importante vocês conhecerem essas portas, não é que vocês vão decorar, não. Com o tempo, com o uso, vocês acabam memorizando, é diferente. Então, por exemplo, o protocolo FTP de transferência de arquivos, ele é um protocolo chamado outband, significa que ele faz duas conexões, uma conexão de controle, que ele faz na porta 21, e uma outra conexão para fazer a transferência dos dados, que é a porta 20. Uma conexão remota segura com SSH utiliza a porta 22. O Telnet, que é uma conexão insegura, porta 23. E-mail SMTP 25,
DNS, quando vocês utilizam um serviço DNS, eles utilizam o protocolo de transporte UDP e TCP, e a porta de destino, porta atribuída, é o 53. Né? Do DHCP 67, enfim, esses são os protocolos bastante utilizados. Chama atenção para o HTTP, né, um serviço de navegação de internet, que é a porta 80, e o HTTPS, que adiciona a camada de segurança ao HTTP, que é o 443. Então, essas são as portas bem conhecidas e utilizadas também. Evidentemente, se eu utilizar um servidor web e alterar a porta que ele escuta, né, por exemplo, alterar a porta 80, a aplicação também tem que saber que essa porta foi alterada. Essa prática não é recomendada. E como que eu sei quais são as portas ativas ou as portas conectadas? Geralmente os sistemas operacionais trazem alguns aplicativos, um bastante conhecido é o Netstat. Pode ter alguma variação de um sistema para outro, mas abram o prompt de comando da máquina de vocês ou o terminal da máquina que vocês estão utilizando, depende de qual sistema operacional, e executa o comando Netstat. O comando Netstat ele mostra, por exemplo, aqui está utilizando conexões ativas, mostra o protocolo de transporte TCP, o endereço local 92.168.124, porta local 3.126, endereço de destino o 92.168.02 e porta de destino NetBIOS. Então ele está mostrando aqui uma conexão NetBIOS. E na sequência, aqui embaixo, mostra 3 conexões com HTTP, na verdade 5 conexões com HTTP. Então perceba que neste caso, como HTTP é uma porta bem conhecida, ele já substituiu o número 80 pelo HTTP. E as portas de origens, como são portas que não são bem conhecidas, são atribuídas dinamicamente, ele está mostrando aqui. Então o que significa? Que, por exemplo, essa última linha é um socket. Eu tenho o endereço IP de origem, que é desta máquina, a porta de origem 3166, o endereço IP ou o nome, aqui no caso está mostrando o nome de destino, e a porta de destino, que é a porta 80. Está mostrando a conexão estabelecida. Então abram o prompt ou comando de vocês, ou um terminal, executa o comando Netstat e verifica todas as conexões ativas da máquina de vocês. E finalmente, vamos olhar agora o processo de comunicação do protocolo TCP. Então, para que cada processo de aplicativo em execução em um servidor está configurado para usar um determinado número de portas. Por exemplo, o servidor HTTP utiliza a porta 80. Então, o servidor individual não pode ter 2 serviços atribuídos ao mesmo número de porta. Então, o número de porta ele é uma identificação única para cada host. O aplicativo de servidor ativo, ele tem uma porta específica que é atribuída e é considerado aberto, significa que a camada de transporte aceita. Então, quando eu levanto um servidor web, quando ativo um servidor web, significa que ele vai ouvir a porta 80. Então, os protocolos da camada de transporte, eles aceitam conexões direcionadas a essa porta. Lembre-se aqui que eu não comentei nada sobre filtragem, sobre utilização de firewall, nada disso. Estou considerando uma rede que sem esses aspectos de segurança, que não é o objetivo neste momento. E a qualquer solicitação que um cliente chega num determinado endereço, num determinado socket, ele aceita e começa a fazer a transmissão dos dados. Então, por exemplo, observem aqui esse servidor web. Então, ele tem a porta 80 que é atribuída para ele. E quando um cliente faz uma conexão TCP com essa máquina, ele vai fazer uma conexão com a porta 80. Se é uma máquina, por exemplo, que está executando um serviço de e-mail, quando o cliente faz uma conexão para ele, ele faz a conexão com a porta 25. Percebam o seguinte, do ponto de vista do cliente, o endereço de porta de destino é a porta que está rodando o serviço, então é 80. Do ponto de vista do servidor, o endereço de porta de origem é a porta bem conhecida do serviço, 80. E a porta de destino é a porta que foi utilizada pelo cliente para iniciar a conexão. Então, isso é um aspecto importante que vocês devem observar. Então,
antes de fazer a transmissão de dados TCP, né, ele faz uma conexão. Isso é muito importante vocês entenderem, né? Então, o cliente, ele que inicia a sessão, né, com uma conexão cliente-servidor. O servidor, ele confirma a sessão, né, e solicita. Então, como que funciona isso na prática? O cliente, ele manda uma solicitação, né, para o servidor. Esse segmento, ele acrescenta, ele manda um segmento com flag SYN ativado, né, e no cabeçalho do segmento, ele acrescenta um número de sequência. Então, esse número de sequência ele gera, que no caso ele escolheu o número 100, né, e ativou o flag de sincronização, que na verdade ele pede uma conexão com o servidor. Quando o servidor recebe esse segmento, ele abre e ele faz a reserva de recursos para essa conexão e ele devolve um ACK confirmando o acknowledgement. Prestem atenção. Prestem atenção. O campo sec de sequência, ele indica o número de sequência utilizado pelo host. Então, quando, neste caso aqui, o cliente inicializou a sequência dele com o número 100, quando o destinatário vai responder, ele devolve o ACK incrementado de 1. Então, ele devolve o ACK 101. O que isso significa? Significa que este ACK aqui, que esta confirmação 101, refere-se à sequência 100. Então, 100 mais 1, 101. Da mesma forma, como é uma conexão nos dois sentidos, o servidor também inicia uma conexão e inicia um contador de sequência. Neste caso aqui, ele iniciou com 300. E aproveita esse mesmo segmento para devolver para o cliente. Então, quando ele devolve para o cliente a confirmação do ACK 101, ele envia também uma sequência que aqui ele gerou 300. E, finalmente, quando o cliente ele confirma esse estabelecimento de sessão, ele devolve um ACK. Qual número? Ele devolve um ACK desta sequência aqui. Então, o ACK dele vai ser de 301. 300 mais 1. Como ele tinha iniciado a sequência aqui 100, o próximo segmento dessa sequência é 101. E assim continua. Por isso que no TCP é chamado Three-Way Handshake, né? Aperto de mão de 3 vias. Então, são essas 3 vias que acontecem aqui. Isso é muito importante vocês entenderem, né, esse processo de estabelecimento da sequência. E no término, né, o protocolo TCP ele é bem comportado, digamos assim, né, e ele também sinaliza o término de uma conexão. Quando ele não quer mais, terminou, né, a conexão. Então, quem inicializa quem indica o término, né, pode ser o cliente ou o servidor. Ele manda um segmento com o flag de fim ativado, né, o outro lado recebe, ele devolve o ACK. Né. Como as conexões são nos dois sentidos, né, o destinatário também devolve uma solicitação indicando o término da conexão fim. Então, no caso aqui, né, ele está utilizando 4 conexões. Então, essas são as funções do handshake de 3 vias. Ele estabelece que o dispositivo de destino está presente na rede, verifica se o dispositivo de destino possui serviços ativos e que aceita a conexão. Isso também gera uma questão de segurança. Só vou falar, tem um ataque que explora essa vulnerabilidade, por exemplo, porque cada vez que é feita uma conexão, o servidor ele reserva recursos. Então, um dos ataques que explora este funcionamento são geradas várias conexões TCP, só que elas não são utilizadas e não são finalizadas. Com isso, recursos do servidor são alocados sem utilização. E está aqui. Então, esse campo controle de bits, né, que são
que é utilizado, ele possui 6 bits, né, que é utilizado. Então tem um bit que é de urgência, o ACK, esse que a gente acabou de explicar, pode ser ativado push, ou um bit de reset, de sincronização, né, que é o início do estabelecimento da conexão, e o fim, que indica o término. Né? Então, quando o cliente quer iniciar uma conexão, ele ativa nesse controle, no controle de bits, o flag de sincronização. E quando o cliente ou o servidor deseja finalizar, ele ativa o bit de fim, né, desse cabeçalho aqui. E a confiabilidade e controle de fluxo, como que acontece? Né? Então o TCP ele ajuda a manter o fluxo dos pacotes para que os dispositivos na rede não fiquem sobrecarregados. Evidentemente que pode haver momento em que os segmentos TCP não cheguem na ordem, porque, né, entre o cliente e o servidor, né, a rede pode ter diferentes caminhos. Então, num determinado momento, o protocolo de rede pode escolher caminhos diferentes aqui. Né? Só que o TCP ele garante a entrega confiável e ordenada dos dados. Então, ele deve garantir a entrega na ordem correta. E os números de sequência, conforme nós explicamos anteriormente, eles são utilizados para garantir essa entrega correta. Uma outra coisa importante também é que o TCP ele pode utilizar o ACK, né, um ACK, né, de várias confirmações. Então, quando o cliente não recebe essa confirmação, ele entende que houve perda e envia novamente os segmentos. Então, ele pode fazer uma retransmissão de dados sempre quando ele não tiver essa confirmação. E o controle de fluxo ele é utilizado, né, para garantir que a não inundação de uma das partes da comunicação que tenha uma capacidade de processamento menor, por exemplo, largura de banda menor, e os dados e a janela de comunicação ela é utilizada para definir isso aí. Então, qual é o tamanho da janela, qual é o tamanho dos dados que serão transmitidos? Então, essa janela, né, que indica o tamanho, ela é utilizada no momento em que é feita a conexão entre o cliente e o servidor. Um parâmetro utilizado é o MSS, é o número máximo de segmento, que indica a quantidade de dados que o dispositivo destino pode receber. Aí, quando ocorre um congestionamento na rede, que ocorre perdas de pacotes são descartados, né, o TCP ele vai utilizar ele tem um relógio, né, um temporizador, que quando ele fica algum tempo sem receber o ACK, ele envia novamente. Então, digamos, por exemplo, que o cliente mandou o segmento 1, 2, 3, 4 e recebeu, né, somente o ACK do 2. Então, ele sabe que teve algum problema. Então, ele envia novamente aqueles segmentos. E já o UDP é uma comunicação muito mais simples, nós vamos ver agora. Né? Então, a comunicação UDP ela tem um overhead muito baixo, né? Em contrapartida, ela também não garante a confiabilidade, está mais preocupada com o desempenho. Então, ele não fornece nenhuma conexão, o UDP transporta os dados, né, simplesmente ele insere os dados na camada de rede, pronto, não se preocupa, não faz mais nada. O UDP não rastreia, não tem número de sequência, o UDP não tem meios de ordenar os datagramas, né, isso é tudo por conta da aplicação. Então, o DP, ele simplesmente remonta os dados na ordem que eles são recebidos. Ele não tem nenhuma preocupação com isso. Os aplicativos de servidor que utilizam o CP, ele recebe o número de portas também conhecidos. Por exemplo, o DNS utiliza a porta 53, Radius 1812. Então, quando o UDP recebe um datagrama destinado a essas portas, ele encaminha para a aplicação correspondente, né? E o processo de comunicação é muito parecido com o que a gente viu, né? O cliente, sobre o ponto de vista do cliente, ele utiliza uma conexão com uma porta bem conhecida,
né? Por exemplo, digamos que seja 53, que é dos DNS. Então ele gera um número de porta de origem e o de destino é a porta 53. Quando o servidor recebe esses dados, né, para o servidor é o contrário, a porta de origem dele é 53, a de destino é que o cliente utilizou para gerar o pedido novamente. Então com isso nós finalizamos este módulo. Vocês viram que a camada de transporte é o link entre a camada de aplicativo e as camadas inferiores, responsável pela transmissão da rede. Camada de transporte inclui dois protocolos, o TCP e o UDP. O TCP estabelece sessões que garante a confiabilidade e a entrega da mesma ordem e também suporte ao controle de fluxo. O UDP é um protocolo muito mais simples. O UDP ele reconstrói os dados na mesma ordem que são recebidos. Então, vocês têm que equilibrar. Se eu quero confiabilidade, TCP. Se eu quero desempenho, UDP. Se eu não quero me preocupar sobre o ponto de vista da aplicação, eu não quero me preocupar com a confiabilidade, o TCP. Se eu vou fazer a gestão da confiabilidade, o UDP. Então é uma balança que vocês têm que comparar isso aí. O número de sequências são atribuídos no cabeçalho de cada transporte, o controle de fluxo ajuda a manter a confiabilidade, né? E existe também um tamanho máximo que é utilizado para fazer o transporte desses dados. E para evitar o congestionamento, né, o TCP emprega vários mecanismos. Façam a leitura do Kurose. O Kurose aborda esse protocolo da camada de transporte de forma bastante intuitiva, é bastante fácil de entender. Então, recomendo a leitura do Kurose sobre desse capítulo. E quem tiver tempo pode ver também outros autores, mas nesse primeiro momento eu recomendo o Kurose para vocês fazerem a leitura da parte teórica. Muito bem, com isso nós concluímos a videoaula de hoje e até a próxima.